Muito bom dia para você, eu sou Júnior Moreira, este é o Conversa de Redação e comigo para debater os principais temas do dia, os jornalistas Eduardo Costa, Marcelo da Fonseca, William Travassos e a defensora pública Silvana Lobo. Pois bem, pessoal, o INSS publicou nesta terça-feira uma portaria com regras para tentar diminuir a fila de requerimentos de auxílios. Uma das medidas retoma a concessão de bônus em dinheiro aos funcionários que trabalharem em mais análises de processos, no chamado PGB, Programa de Gerenciamento de Benefícios. Cada funcionário poderá requisitar novas tarefas e receber R$ 68,00 por finalização adicional. A fila de espera do INSS voltou a subir e bateu um recorde, quase 3 milhões de requerimentos pendentes em novembro de 2025, que é o último dado disponível, né? Está no maior patamar de toda a história. Essa realidade contrasta, o Marcelo da Fonseca, com a promessa de campanha do presidente Lula, que você vai lembrar muito bem, que eu lembro muito bem, que era de zerar essas análises. Bom dia para você. Bom dia, Júnior. Bom dia, amigos do Conversa. Bom dia a todos os ouvintes. Promessa de 2022 eram 1,2 milhões, agora nós estamos em 3 milhões, né, Júnior? Então, além de não cumprir a promessa, a situação, o problema duplicou. O problema ficou 2 vezes maior. Tomara que dê certo, tomara que incentivem realmente a acelerar, né, para reduzir essa fila. Agora, eu fico com algumas dúvidas quando eu vejo um anúncio desse governo federal. Os servidores estavam em greve até há pouco tempo. Agora eles vão receber mais para trabalhar, fazer uma hora extra. São os mesmos servidores que estavam em greve. Eles vão ter algum abatimento da greve nessa função extra, porque talvez muito do que se explica esse aumento da fila é a dificuldade do INSS prestar um serviço sério e rápido. E aí a gente não tem como deixar de lembrar aqui toda a crise, todas as denúncias de corrupção que circulam o órgão. Eu fico na dúvida se o governo realmente vai conseguir mudar alguma coisa com essa proposta. Tomara que consiga, porque é muita gente que precisa sair dessa fila bem rápido. Ô Silvana Lobo, a gente critica muito, jornalista, você que não é da área, né, sei lá, da área do direito, jornalista critica muito, você pode ver que o Travassos critica, Eduardo critica, Marcelo, eu também critico. Nós somos chatos. A gente é chato, mas tem hora que a gente pode ter algumas soluções. Vê se você concorda comigo. A gente pega os técnicos da Receita Federal, que fizeram aquele sistema maravilhoso da Receita de Arrecadação e coloca lá no INSS para ver se eles ensinam a eles como é que faz o inverso, entende? Para ver se contempla com um pouco mais de rapidez as pessoas que têm direito ao salário depois de ter pagado o INSS esse tempo todo. Bom dia para você. Bom dia, Júnior. Bom dia aos amigos aqui do Conversa. Bom dia a todos que nos ouvem. Ô, Júnior, uma boa ideia, Silvana? A ideia é interessante, mas embora a gente saiba que a gente não tem como fazer, né, tirar os servidores de um determinado órgão para esse outro. Só emprestado, sabe? Tem uma ironia aí, mas é só... Eu entendi, claro, com a ironia, mas não tenha dúvida. Aliás, eu acho que esse método da Receita, que eles acham a gente em qualquer lugar, eles sabem que se eu for à farmácia agora e comprar um absorvente, eles ficam sabendo. Sim. É um trem impressionante, eles sabem a vida da gente toda. Mas, Júnior, o que eu vejo nisso aqui? Primeira situação... Com relação à greve, e o Marcelo não deixa de ter razão, os servidores, tem alguns envolvidos, mas não é a massa desses servidores que ficam ali fazendo análise da concessão desses auxílios, ou dos servidores que são os médicos, né, que fazem análise das licenças ou das aposentadorias por problema de saúde. E aí, realmente, o que eles reclamavam muito, e a greve, o motivo foi esse, por quê? Porque o escândalo é grande, e aí... O geral da população vai falar que todo mundo que trabalha no INSS é corrupto, é vagabundo, não quer trabalhar, etc. E isso não é o grosso da realidade. Você imagina, você chega para trabalhar todo dia, você abre o seu computador e o computador tem ali milhões, ou você tem para analisar 30 mil pedidos de auxílios. Que dia que você vai acabar isso? E aí sim, você tem toda a razão no que você fala. A inteligência artificial está aí para isso. Né? Claro que uma perícia médica que tem que ter uma assistência melhor, uma consulta melhor, ainda há uma necessidade de ter uma presença, né? Principalmente para algumas deficiências.
porque as outras que são através de laudo, o laudo pode ser examinado, inclusive, pela própria inteligência artificial. Então, Júnior, eu acho que na situação que está, com déficit de servidores, com um acúmulo de pedidos, e a população, como você mesmo disse, tem o seu direito. Eu mesmo, a partir de abril agora, eu tenho o meu direito de aposentadoria pelo INSS, pelos meus 35 anos de contribuição desde os meus 19, quando eu comecei a trabalhar. Né? Então, e quanto tempo vai demorar para essa minha aposentadoria sair? Hoje já tem o meu INSS que eu consigo fazer o pedido até para ela mesma. Já tem o dia certinho, no dia eu já vou clicar lá, estou pedindo. Mas o William Travasso, você não acha que isso precisava ser automático, não? Eu vou explicar. A Silvana tem 35 anos de contribuição. O sistema da Receita sabe que ela tem os 35 anos de contribuição, né? Então ela entra com o pedido. Gente, cá entre nós, acho que não precisava nem de entrar com o pedido. Automaticamente chegaria uma mensagem lá no seu aplicativo do INSS: olha, a partir de hoje você tem direito de se aposentar. Eu não estou pedindo demais, não. É uma tecnologia simples que tem em qualquer lugar do mundo, em qualquer cantinho, a gente consegue. Tem Bom dia. Mas, Júnior, deixa eu te falar uma coisa. Se eu organizar o INSS, eu vou quebrar ele. Ele já está quebrado. Então quebra essa pirâmide, gente. Isso tá muito tempo. É uma pirâmide, isso. Mas aí, eu acabei de mandar pro Marcelo, você falou sobre jornalista, né? Tem um jornalista lá no Rio de Janeiro que publicou, eu vou dar o crédito aqui. É chato? Eu gosto de jornalista chato. Não, o Gustavo Silva, no jornal Extra. Falando, isso é uma matéria de 19 de março de 2025. Déficit de servidores no INSS supera 23 mil cargos vagos e complica atendimento. E ele levanta uma bola falando sobre, por exemplo, a Advocacia Geral da União foi o órgão que mais absorveu servidores do INSS, com mais de 5 mil cedidos. Então, para além da falta de concursos, que o último concurso foi em 2022, com validade até 2025... que eu acho que eram 1.000 vagas, você tem um déficit de funcionários e, para além do déficit de funcionários, a parte desses funcionários ainda estão cedidos a outros órgãos. E aí, esse jornalista publica isso e aguarda, no final ele coloca: o INSS ainda não se manifestou sobre isso. Eu acho que vale agora a gente perguntar, pegando um gancho desse, mandei para o Marcelo da Fonseca, pedindo à turma de Brasília, da nossa equipe, fala assim: o INSS, me diz uma coisa, qual foi o último concurso? Qual é o déficit de funcionário que vocês têm aí para atender toda a população? Tem funcionário do INSS cedido a outros órgãos? Porque sabe o que acontece? Isso não vai resolver o problema. Se você tem falta de pessoal, você vai falar o seguinte: trabalha um pouquinho, Edu, você vai fazer o seguinte, você vai trabalhar durante a madrugada também, tá? Porque eu vou te dar mais um pichulé, você vai trabalhar à tarde, vai trabalhar de manhã. Isso resolve? Não resolve. Se tem um déficit, a gente tem que resolver. Mas na imediatidade resolve o trabalho. Ajuda pelo menos, mas resolver não, mas ajudar. Pô, tu tá me dizendo então que o cara não tá trabalhando porque ele... Não, ele tá trabalhando na medida do que ele... Dentro do horário dele. Do que ele pode. Veio dentro na do sua horário boca. dele. Do que ele pode. E dentro do horário dele. E aí... Agora, quando você tem um incentivo financeiro, é o tal plus. Então, WT, é exatamente isso que eu tinha questionado, porque esse funcionário que entrou de greve, ele já tá estafado. Ele já está no limite, já está fazendo um trabalho muito além do que talvez ele conseguiria. Por isso que eu estou questionando. Esse funcionário que está no limite, ele vai ter condição de fazer esse serviço extra? Mas esse é o governo da escala 6x1, né? Aquele que quer reduzir isso, a ideia é discutir isso, e vocês querem botar o povo trabalhando mais por incompetência de vocês. E lembre-se, o INSS tem um CPF ali que está por trás da instituição. Gente, isso é para inglês ver, tem tecnologia para isso, se quiser resolve fácil. Fala, Eduardo Costa, bom dia para você. Bom dia a todos. Ô, Júnior, eu quero misturar o primeiro com o segundo tema. Faça favor para mim, lê o segundo. O segundo tema? Leia, Eduardo Costa. Você pode tudo aqui no Conversa de Geração. Olha só, os ministros Guilherme Boulos e Gleisi Hoffmann vão pedir ao presidente da Câmara, Hugo Mota, que dê prioridade máxima à votação do projeto de regulamentação do trabalho por aplicativos na volta do recesso parlamentar. O governo deu o aval ao texto do relator, o deputado Augusto Coutinho, do Republicanos de Pernambuco, que foi apresentado em dezembro e está pronto para análise em uma comissão especial. Coutinho negociou diversos pontos do relatório com o Planalto, pelo menos é o que se diz e as informações que chegam de Brasília. O presidente Lula tem dito a aliados que não se conforma como os trabalhadores se distanciaram da esquerda e se identificaram com pautas dedicadas ou defendidas pelo bolsonarismo. Então, Eduardo, eu posso concluir que isso aqui tem muito a ver com o ano eleitoral. Mas só tem. Eu fico, sabe, Júnior,
nenhum governo, desde que eu me entendo por gente, manifestou verídica, real intenção de socorrer os trabalhadores desse país, especialmente os seletistas, especialmente os aposentados. Eu nunca vi, intenção sincera, nunca vi. No caso da Previdência, os governos ignoram até mesmo o fato de que ela já está quebrada, mas vai chegar uma hora que vai falir o país. Agora, o que me horroriza é que cada governo petista que chega ao Palácio do Planalto piora o trato com aqueles que cumprem o ritual da normalidade, ou seja, arruma um emprego de carteira assinada, paga a vida inteira e depois se aposenta. Ô Júnior, agora, hora de reajuste, o governo dá 6,9 para o salário mínimo, que já é uma mixaria. Mas para quem ganha mais do que o salário mínimo aposentado, 3,9. Mantendo aquela tática e técnica de que muito em breve todos que conseguirem receber vão receber o salário mínimo. Para que o ouvinte tenha uma ideia de como a coisa é cruel, se você é uma doméstica, por exemplo, e está aposentada, depois de 35 anos de labuta, você vai ter 3,9. Agora, se você está pagando para se aposentar depois, é o seguinte, até o salário de 2.900 subiram agora para 9%, 9%. Mas para quem ganha daí até 4.300, 12%. E para quem ganha de 4.300 a 8.475, 14%. Então, é um negócio assim, inadmissível. Como é que mais e mais e mais vão massacrando? Por isso que quem tem carteira assinada já é vítima de bullying nas escolas. O menino fala com outro, o menino de 15 anos fala com outro. Se você não estudar, você vai ser CLT. A carteira de trabalho virou motivo de chacota. Está sendo estudado por sociólogos. Mas é uma sucessão. Essa fila de 3 milhões é inacreditável. Ô Júnior, você tocou na ferida. Pois nós criamos o Pix, que todo mundo manda dinheiro para todo mundo o tempo todo, aquele pá, caiu da conta. Nós não conseguimos criar um sistema automático. A Receita já criou uma conversa entre os computadores do município, dos estados, da União, para vigiar a vida da gente em tudo. Mas ela é incapaz de criar um sistema, ou que seja ela, ou qualquer órgão de informática do governo, para cumprir o óbvio. Trabalhou 35 anos, está aqui a sua aposentadoria. Mas pior do que isso, Júnior, é o silêncio dos tribunais, que mais e mais arrumam verbas para si. O silêncio do Congresso, que cuida das verbas suplementares aí para poder entregar, para arrumar voto. O silêncio da OAB, das instituições brasileiras. Ô Júnior, agora em dezembro, o Senado aprovou um reajuste salarial para o Tribunal de Contas da União, seguido de uma reformulação das carreiras, que, entre outras 1000 vantagens, estabelece que haverá um aumento de 85% entre 26 e 29. O salário no TCU pode chegar a 58 mil. Quer dizer, como é que faz isso com o brasileiro? Aí por que eu te pedi para misturar com o APP? O Lula vai tentar pela 3ª vez regulamentar o trabalho dos que trabalham por aplicativo. Da primeira vez, quase que o ministro do Trabalho, o Marinho, caiu. Porque eles fizeram um negócio que os caras nós não queremos. E eles correm o risco de fazer de novo e a turma não querer. Mas só pensam naquilo. Quando acabam com a exigência da autoescola, é porque são 20 milhões de votos. Agora é porque eles não sabem quantos milhões de votos. Mas não estão preocupados, de fato, em rediscutir o trabalho no país. E tudo que é para dar bolsa de graça para a pessoa não trabalhar é fácil de passar. Mas quando é para cuidar de aposentar quem trabalhou 40 anos, tem 3 milhões na fila. Agora, isso é inaceitável de qualquer governo, mas do governo, do Partido dos Trabalhadores, isso é de adoecer, João. Ô, William Travassos, mais uma vez uma tentativa aí de regulamentar o trabalho dos aplicativos. Da outra vez teve um movimento político muito forte, e aí virou uma briga de direita e esquerda, e acabou que os motoristas de aplicativo disseram, não, a gente não quer, deixa a gente aqui tranquilo e tal. Agora mais uma tentativa, parece que de uma forma um pouco mais organizada e conversada com todo mundo. Eu vou na última fala desse texto que você deu lá por Edu. O presidente Lula tem dito a aliados que não se conforma como os trabalhadores se distanciaram da esquerda e se identificaram com pautas definidas pelo bolsonarismo. Deixa eu dizer uma coisa para você, Lula. Quando parte da população brasileira, ou melhor, quando a população brasileira viu no Brasil inteiro o esquema de corrupção
as delações premiadas envolvendo, por exemplo, o Partido dos Trabalhadores e todos aqueles escândalos, você acha mesmo que um trabalhador, um cara que levanta às 5h30, 6 horas da manhã, ele compactua com aquilo? Você acha mesmo que esse trabalhador, ele vai apoiar quem? Quem luta contra os corruptos, quem quer um país sério, e é por isso que houve uma mudança, cara. E a maior dificuldade que os senhores estão tendo é justamente de atender a esses trabalhadores. No caso do aplicativo, muito bem colocado pelo Júnior, quando fala da tecnologia, abordado pelo Eduardo, mas a gente sabe que vocês não vão fazer isso. Vocês não conseguem. Até porque vocês não conseguem obrigar essas empresas de aplicativo a divulgar o número de carros que andam em cada município. Nós não sabemos agora quantos carros, no mundo tão tecnológico, quantos carros estão rodando agora em Belo Horizonte. E isso impacta o nosso trânsito. Então, tem muito discurso, e o Eduardo toca no ponto da carteira, né, de diminuir, de reduzir o custo para tirar uma habilitação, porque o governo é incompetente em fiscalizar aqueles 20 milhões que pilotam sem habilitação. E ele faz de uma forma populista, fala assim, não, agora eu vou facilitar, vai ser carteira de graça para todo mundo. É uma vergonha isso, rapaz. E aí, Silvana, de olho então nas eleições deste ano, né? Elas vão ser daqui a pouquinho, daqui a uns 10 meses a gente tem a eleição. Tem todo esse movimento em torno dos motoristas de aplicativo e também que é uma classe grande hoje no Brasil. Ô, Júnior, muito grande, e a gente vê pessoas com formação superior, com formação de ensino médio, ensino técnico, com formação de ensino fundamental. A gente vê todo mundo aí dirigindo aplicativo. Eu peguei esses dias eu tô com o meu carro na oficina, tenho conversado com vários, e um deles me disse, ele falou assim, olha, eu tiro R$400 por dia no meu carro. Eu falei assim, mas R$400 por dia, deu 2.000 na semana, deu 8.000 no mês. Eu falei, mas isso é limpo? Eu limpo. Inclusive, ele financiou um carro elétrico, que ele falou que carrega em casa e com energia solar, que ele tem 0 gás de gasolina e feliz demais da conta. E falou assim, eu tô muito mais feliz aqui e tal, e eu só trabalho em horário comercial. Eu trabalho de 8 da manhã até as 6 horas da tarde, não trabalho à noite. Falei assim, então, acho que é trabalho mesmo. Agora, isso nós estamos discutindo aqui, gente. É problema da esquerda. Mas não tem mais, o pessoal não está tendo interesse mais nos direitos sociais, etc. O problema é que, vamos ser sinceros, hoje você vira para um cidadão de 18 anos e fala com ele, você vai contribuir sim, quando não é obrigatório, né? Você vai contribuir, você vai tirar dos seus R$400 por dia um tanto para você pagar o INSS, para você aposentar quando você tiver 90 anos. Aí ele vai falar assim, meu amigo, eu vou pegar esse dinheiro, vou colocar aqui no menor investimento que tem poupança, eu vou ter mais dinheiro do que eu vou receber no resto da vida. Não vale a pena. Não vale a pena, mas muita gente não tem esse pensamento de guardar também, sabe? A gente vai ter um problema lá na frente. E é o problema. Hoje a gente é incentivado a ter cartão de crédito e não a ter cofrinho. Exato. Na minha época era cofrinho. Exatamente. E aí, Marcelo da Fonseca, pra gente arrematar. Deixa eu defender o governo Lula aqui. Pra variar um pouco. Vai lá, Marcelo. A gente critica. Se você conseguir. Porque eu acho que assim, o Edu falou, né? Um aumento muito pouco do salário mínimo. Tudo bem, mas se a gente comparar com outros aumentos que foram dados a outros governos, é muito raro ter um aumento acima da inflação. Então a gente tem que ver que mesmo pequeno, é um mérito ter um ganho real pros trabalhadores. Agora, essa questão do aplicativo, eu entendo que ano eleitoral realmente tem tudo gira em torno do voto. Agora, o presidente Lula colocou isso desde 2023. Assim que ele assumiu o governo 23, foi criado um grupo de trabalho para discutir com o Congresso algumas formas de melhorar. Depois desse grupo de trabalho, ele apresentou o projeto, não deu certo, foi criticado. Foi para outro caminho, foi tentar ouvir, foram várias e várias audiências públicas na Câmara e no Senado para discutir isso. Então, quer dizer, o governo nos últimos 3 anos tentou fazer o papel dele, de liderar uma discussão para fazer um projeto e conseguir melhorar a condição desses trabalhadores. Porque o trabalhador, o motorista, o motoqueiro que bate a moto, ele não fica sem rendimento, ele precisa de algum tipo de garantia. Então, o trabalho foi feito, agora, tudo no Brasil caiu nessa polarização. E aí as discussões não avançam. Tá fechado? Um ouvinte ligou aqui para mim agora, mandou um recado que eu achei demais. Ô, Júnior, pra gente lembrar que a Dilma saiu um dia do governo, no outro dia ela se aposentou, você lembra? No outro dia, ela arrumou a aposentadoria. Mesmo. É a mesma Dilma que ganha uns 300 mil por mês hoje lá no Banco da China, lá, né? O banco nosso lá. Aqui. Gente. Sabe o que me disse ontem um proprietário de autoescola? Sabe, nesse domingo agora, no Castelo, uma revolta generalizada porque um menino de 19 anos, sei lá, se com uso de medicamento, com álcool, enfim, avançou a parada obrigatória e matou um ciclista.
Na nova lei, me disse isso ontem, um dono de uma autoescola, o Juninho da Pará de Minas. Na nova lei, a parada obrigatória, se o menino está fazendo o teste, passou a parada obrigatória sem parar, não é eliminatório, não. Não? Não. Entendi. Deixa eu fazer uma pergunta. Não dá tempo. 1.600. O Marcelo falou 1.621 salário demais. mínimo. Quanto é que o Pimentel vai ganhar quando foi nomeado lá que nós falamos ontem mesmo? Não, se a gente for comparar com o político do salário do Zema, que aumentou tanto, aí complica. Ponto final no nosso Conversa de Geração, que teve Eduardo Costa, Marcelo da Fonseca, William